Nós dividimos aqui nosso estudo em 5 proposições. Tá? Hoje nós vamos terminar a primeira proposição, que começou na aula passada, né? E hoje a segunda parte, hoje encerra. Aí, na próxima aula, nós vamos para a segunda proposição. Okay? A primeira proposição é sobre o que é o evangelismo. Nós estamos tratando aqui de pontos, né, que vão fazer nós melhorarmos, né, o conceito, a ideia do que é evangelismo. Então, no primeiro bloco, no primeiro encontro, nós trouxemos pontos relevantes, assim, de uma forma geral, trabalhando um pouco mais a questão teológica e tal, né? E hoje nós vamos tratar, o segundo ponto, né, nós vamos tratar mais a parte prática. E da parte prática, como já havia falado anteriormente, nós vamos dar uma olhadinha aqui no apóstolo Paulo, né, no apóstolo Pedro. Vamos começar com Pedro. Vamos dar uma olhadinha também no Filipe, o evangelista. E aí vamos encerrar com o apóstolo Paulo. Aqui, pelo apóstolo Pedro, nós vamos usar como referência no texto bíblico o livro de Atos. Claro que não temos tempo suficiente para passar todos os 20 e poucos capítulos aí do livro de Atos, mas nós vamos tratar, né, o nosso foco é o evangelismo. Então nós vamos olhar a participação tanto de Pedro, Filipe e Paulo na questão evangelística, né, na questão do evangelismo. Então, não vamos achar estranho que nós pulamos algumas coisas, porque não há tempo para ver tudo, né, que o livro de Atos pode nos ensinar. Né? Socorro. Okay. Então, o apóstolo Pedro, né, ele toma, logo no começo, né, do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro toma a dianteira, né, em algumas ocasiões registradas. Então, logo no comecinho, nós já vemos a participação dele conduzindo a eleição de Matias. Então, ele vai mencionar o Salmo 69, 25 e o 109, 8. Né? Então, por que ele faz isso? Por que ele já não saiu pregando, já não saiu meio com foco, né, no que Jesus já havia dito lá anteriormente em Atos 1:8. Atos 1:8, Jesus pede para esperar, né? Vamos ler aqui, né? Atos 1:8, a segunda parte do versículo. Ele diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, obviamente que Jesus estava pedindo para que eles esperassem alguma coisa. E nesse meio tempo, né, Pedro, ele vê a necessidade de substituir Judas Iscariotes, né, aquele que havia se perdido, havia traído Jesus. O que tem isso a ver com o evangelismo? Então, o primeiro ponto que nós podemos verificar aqui, né, em relação a Pedro, é que ele procura acertar a casa. Ele procura acertar aquilo que ele vê que está errado antes. Então, nós podemos já sair evangelizando por aí, né? Nós sempre estamos tomando como referência Atos 1:8, como Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós, né, no grupo de evangelismo, nós já estamos algum tempo aqui, pelo menos uns 3 anos. Então, mas nós ainda estamos em Jerusalém. Né? O que é Jerusalém para nós? É as famílias, né? Nossos familiares, amigos, vizinhos, parentes, são aqueles que estão bem próximos de nós. Mas nós ainda não saímos daqui, né? Nós ainda não fomos para a Judéia, por exemplo. Quem seria a Judéia? A Judéia seria os arredores da igreja, né? O bairro, aqueles já expandir um pouco mais a nossa atuação. Nós estamos, na verdade, fazendo exatamente o que Pedro fez aqui, acertando a casa. Né? Nós temos que acertar a casa. Nós vamos ver aqui no decorrer aqui do nosso estudo que tem muito a ver com nós sairmos e não deixarmos nada para trás que poderia ser acertado. Por exemplo, o nosso próprio grupo. Nosso grupo tem que ser bastante unido, né, para fazer esse trabalho. Nós não podemos transmitir às pessoas que nós vamos procurar qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de incômodo que nós tenhamos. Né? Uma vez, eu conversando, obrigado, com o irmão pastor aqui da igreja, com relação a isso, nós questionamos, por exemplo, né, uma situação bastante interessante. Né? Pode parar um pouquinho a gravação? Eu não queria que gravasse isso. E se alguém perguntasse, né, para quem o apóstolo Pedro estava evangelizando, falar, e aquele discípulo, aquele fulano lá que traiu? Aí ele tinha explicação e ia também mostrar a questão da substituição
que já havia sido prevista, né, lá no Antigo Testamento. Então, ele tinha estrutura para andar. É isso que nós temos que procurar. Então, esse exemplo de Pedro, aqui logo no começo, nos ensina a cuidar, né, das nossas coisas com zelo, né, porque são as coisas de Deus. Né? Então, o apóstolo Pedro toma essa dianteira e faz com que essas coisas sejam acertadas. Nós vamos falhar em alguma coisa? Obviamente que nós vamos. Não é essa a questão de sermos extremamente perfeitos, porque nós não seremos. Mas aquilo que está muito à frente, né, muito claro nos nossos olhos, nós temos que cuidar, certo? Não podemos passar adiante. Então, o exemplo de Pedro nos ensina isso, a arrumar a casa, né, antes de nós sairmos adiante. Isso eu acredito que nós estamos fazendo, né, com bastante diligência e com bastante cuidado. Nós precisamos do apoio de toda a igreja, né, principalmente dos pastores, e agradecer aqui o apoio que o pastor Davi, o irmão pastor Davi tem dado a nós. Né? O pastor Paulo também tem nos apoiado muito, justamente por causa, né, da interferência do pastor Paulo, né, positivamente, que nós temos essa classe aqui hoje. Isso nós temos que agradecer a Deus. Na aula anterior, nós cuidamos desse assunto, né, dizendo que quando o resultado não aparece, né, nós não temos que analisar pelo resultado, mas o resultado, né, negativo, ou aquilo que nós estamos enxergando como não uma situação muito boa, deve ser colocado diante, né, da face de Deus e acharmos uma solução. Na evangelização, nós avaliamos o seguinte: a nossa mensagem está sendo levada adiante? A nossa mensagem é fiel à palavra de Deus? O evangelho é correto? Sim, esse ponto nós não abrimos mão, né, de forma alguma. Nós já vimos isso, né, no encontro passado. Então, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto que nós temos que ter como foco. As outras coisas que vão surgindo, nós vamos ver aqui nos exemplos, que são muito singulares. Né? Depende muito de cada situação. Então, aqui nós já começamos com o exemplo de Pedro, vendo algum ponto, né, que Pedro já se preocupa com a situação que ele, logo adiante, seria o trabalho dele. Então, o segundo registro aqui remete novamente ao cumprimento da Escritura, por ocasião do Pentecostes. Então, nós vamos ver já no capítulo 2, a questão do Pentecostes, é exatamente a promessa que Jesus havia feito lá no Atos 1:8. Então, esse dia chega, né, esse dia é realizado, o cumprimento das Escrituras, né? E Pedro levanta-se na multidão. Nós sabemos, né? Nós não vamos ler texto a texto, porque os irmãos, eu acredito que todos já conhecem a passagem, e nós não teríamos tempo, né, para ver tudo o que eu gostaria de ver aqui, se a gente discorrer versículo por versículo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, aí a gente vai até a Bíblia para ler, né, para deixar equilibrado, ok? Falar, eu não sei dessa passagem que você está falando, agora é em Pentecostes, né? Estou falando quando o Espírito Santo desce, no capítulo 2. Né? O Luiz, uma observação, eles começaram a evangelização mesmo entre eles, né, ali no povo que estava próximo. Não, eles estavam aguardando, né? Quando nós lemos o texto, eles estavam aguardando. Jesus sobe, né? Ascende aos céus. Aí tem aquela passagem, né? Que eles ficam olhando, aí eles vão encontrar os discípulos que estão reunidos, né? Orando, tal. Então eles estão ali naquela expectativa, vamos dizer assim. O texto não diz exatamente quantos dias ou qual a passagem, ele diz nos tempos, né? O próximo dali. Então a gente entende que era a situação, né? Estava envolvido naquele cenário, né, de aguardar, de esperar. Então eles estavam em oração, discutindo, vendo, talvez recapitulando tudo que já haviam vivido com Jesus. É interessante que a gente falou de Matias, mas quando Pedro coloca, né, a posição de Matias, ele escolhe Matias, né, e José, né, um outro candidato, eram dois. Né, e ele coloca as condições, né, ter vivido com Jesus. Então eles já tinham essa perspectiva firme, né, na palavra e também firme, né, em seguir os critérios ali estabelecidos por Jesus. Bom, aí chegamos no capítulo 2, né, onde Pedro intervém na questão do Pentecostes. Nós já sabemos o que acontece ali. Eles vão falar em línguas, né, de cada pessoa, tal, mas sempre tem os contrários. Né, e isso nós vamos encontrar com bastante frequência, né, pessoas colocando ponto. Né, por isso mesmo que a gente já iniciou aqui nosso estudo, falando de colocar as coisas nossas coisas, né, em dia, porque sempre vão pegar pontos para levar, criticar, colocar no sentido contrário, ou pedra, né, de tropeço. E ali os contrários já começam a dizer que aquele povo está bêbado, né, bebeu demais, está falando, não sabe o que está falando, tal.
Aí o apóstolo Pedro entra nessa situação. Então é uma situação diferente ali, né? Uma situação de crítica, mas Pedro entra, né, fazendo o discurso, e aí pelo texto nós vamos ver lá o que acontece. Né? Pedro vai diretamente já colocando o evangelho. Então ele vai apresentar o evangelho, né? O texto vai passar por algumas outras passagens, ele apresenta o evangelho e a consequência, né, da apresentação de Pedro ali é a conversão de 3.000 pessoas. Né? 3.000 pessoas são convertidas na pregação de Pedro, naquele momento. Então, o que nós chamamos a atenção aqui? A condição, né? Pedro está diante de uma condição de crítica, uma condição devia ser tensa, né? Porque imagina uma multidão grande, tinha gente lá de tudo até lugar, né? O texto diz que eram judeus de várias áreas, né? Judeus que estavam em várias posições, então devia ser uma confusão ali, né? Onde tem muita gente reunida, nós temos realmente dificuldades em manter a ordem. E Pedro vai adiante. Né? E o que ele faz? Ele vai colocar, naquele contexto, o Evangelho. Ele vai trazer o Evangelho. E detalhe, né? Às vezes, quando nós pregamos para as pessoas aqui, né, nos dias de hoje, século XXI, nós não estamos falando para as pessoas que mataram Jesus, né? Para aqueles que realmente tinham o dedo, né, na crucificação de Jesus. Pedro está falando para esses, né, para os judeus que crucificaram, para os judeus que tinham mandado Jesus para a morte de forma inocente. Então, era muito mais tenso. Né? Às vezes a gente tem dificuldade para falar de Jesus para pessoas comuns, né? Para pessoas... isso é natural, e isso a gente vai trabalhar para a gente melhorar. E o interessante, só uma coisa que você acabou de falar, outros zombando dizem, eles estão embriagados com vinho. Então, por mais que o Espírito Santo atue e que as pessoas falem do Evangelho e falem de Deus, alguns são refratários totalmente. Sim, resistência não é brincadeira. Né? Porque era um milagre aquilo, né? Cada um tinha povos de todas as regiões e todos eles entendiam. E alguns preferiam falar, não, está embriagado. Né? E é uma coisa que a gente vai encontrar também. Né? É mais fácil. Você falar, eu até encontro isso até na minha família, porque é um lugar que a gente tem que falar. Eu não deixo de falar, eu falo. Enfim, a gente sempre ora quando está reunido em ocasiões, mas alguns realmente são totalmente, não sei, deixa, eu tenho a minha crença. E é incrível como você fala no mesmo ambiente, você fala para a família, uns creem, e outros não, outros estão os olhos totalmente fechados. Às vezes a gente fica indignado, né, de ver, poxa vida, como pode? A gente que aceita, que a gente crê, a gente fica aliviado quando o irmão ouve e atende. Agora você fala, como que ele não? Ele que precisa, né, de julgando, né? Ele que precisa não dá conta. É fato, né? É aquilo que nós, inclusive, comentamos, né, no encontro passado. Sim. A ação é do próprio Senhor, né? Não é nós que vamos converter. Nossa obrigação é levar a mensagem, né, de uma forma fiel. E às vezes a gente tem que recuar, né? Saber quando recua. Por exemplo, tem situações, né, mesmo dentro da família, que às vezes, levando o evangelho para um parente meu lá, que não vou citar nome, mas ele se torna violento, sabe? Começa, não violento fisicamente, sim, né? Mas já começa, né, a levar o tom da palavra, né? Então você recua, né? Então não é esse nosso... Não dá para forçar a pessoa, exatamente. Né? Aceitar Cristo. É o que nós falamos. O Ministério de Evangelização é um ministério de comunicação. Comunicação, você fala e ouve, né? Então tem ida e volta. Né? Não adianta a gente evangelizar uma porta, uma parede. Então, se a pessoa não quer ouvir, a gente também cessa. Espera uma outra oportunidade. Não, Paulo? Referente à perseverança, eu conheço uma família, né? O José e a irmã Ana. O José já faleceu, mas ele ficou na bebida de cair no chão mesmo, durante 40 anos. E a irmã Ana perseverando em oração. E esse irmão um dia se converteu, foi uma grande bênção. Então, como a irmã Cida falou, né? A gente fala, uns ouvem, outros não. Mas isso não impede a gente de continuar perseverando em oração e falando. Sim. Quando der para falar, orar. Sim. Você fala assim, esse daí é meu. Sim, e nós vamos ver nesses exemplos. Nós vamos ver alguns exemplos super interessantes aqui. Mas é isso mesmo, né? Isso é mesmo, né? Ótimo que a gente já está pegando, né, o espírito de como Jesus quer que nós trabalhemos. Então, bom, fugiu o que eu ia falar, mas tudo bem. Vamos para a segunda parte aqui do próprio apóstolo Pedro. Pedro, ele vai à tarde, né, para o templo orar, junto com o outro apóstolo, João.
Então Pedro e João vão até o templo, então estão caminhando para o templo, e lá eles encontram um aleijado. Esse aleijado, o texto diz que era de nascença e tinha 40 anos de idade. Então 40 anos que as pessoas levavam ele lá para pedir esmola. E ele pede dinheiro. E eles dizem, né, nós não temos dinheiro, mas eu vou te dar a cura física. Então a cura física, né, essa ação dele, né, vai trazer, obviamente, um benefício grande pro aleijado, para aquela pessoa, né, e vai trazer também uma confusão generalizada ali para aqueles que veem, né, o ato de Pedro e João. Obviamente que quem curou foi Jesus, né, através, né, via os apóstolos. Então os dois estão agindo, né, trabalhando para o Senhor. Mas a cura desse aleijado, né, a cura dessa pessoa, trouxe uma série de confusão e levou, inclusive, os dois a serem presos. E dentro dessa prisão, né, dentro desse alvoroço todo, o que Pedro e João fazem? A gente olha para o texto e vê, novamente, prega a palavra. Né? Aproveitou a condição ali, aproveitou a situação para levar o evangelho de novo. Né? Será que eles estavam preocupados, né, com a situação deles mesmos? Por exemplo, eles poderiam ter sido até mortos, né, até apedrejados. Eles iam passar por prisão, chegaram, na verdade, a ser presos. Tiveram uma situação bastante tensa, mas o que eles fizeram? Colocaram a palavra de Deus. E o texto diz que eles foram guiados, né, por Deus, pelo Espírito Santo. Né? Então Deus está sempre direcionando. Nós vamos ver em todos esses exemplos o gerenciamento de Deus. Né? Deus nunca abandona, né, os seus. Então, eles novamente pregam o evangelho, né, e o povo glorifica a Deus. E aí o texto diz que mais 2.000 pessoas se convertem. Será que nós já vimos, né, conversão de 2.000, 3.000 pessoas ao mesmo tempo? Tem aquelas histórias lá dos estados, não sei se realmente tudo aquilo, né? Não sei, não vou julgar, né? Mas deve ser uma coisa. Aqui a gente sabe perfeitamente que eram convertidos, porque a Bíblia diz que, né, é Deus dizendo ali que eles eram convertidos, né, 2.000 convertidos. E agora já tinha 5.000 ali naqueles dias, né, naqueles bem próximos, um período do outro ali. Então era um movimento muito grande. Imagina uma cidadezinha pequena, né, naquele tempo Jerusalém era uma cidade assim, grande, né, para a época, mas para hoje é uma cidade, né, relativamente pequena. Então, aqui, Santo André, o Rude Ramos, ali, São Bernardo, de repente começa a converter ali 3.000, 2.000 pessoas, né, 5.000. Né? Imagina o alvoroço, né, a comunicação, a confusão, né, tudo aquilo que vai levando. Aí, por exemplo, eu falei do Rude, vamos pensar ali no Rude. Aí tem a igreja católica lá no centro. Aí 5.000 ali em volta da igreja começa a se converter. Aí o padre já vai ficar preocupado. Né? Vai ficar, opa, né? O que está acontecendo aqui? Né? Aí temos que tomar alguma providência. E não foi diferente lá em Jerusalém. Né? O templo ali, aqueles responsáveis, né, pela parte religiosa, né, os fariseus, né, aquelas autoridades, sacerdotes, opa, né, tem alguma coisa errada aqui, vamos acabar com esses dois aí, ou pelo menos com o pessoal que defende o cristianismo, né, nós temos que acabar com todo esse povo aí. Paulo estava no meio, né, também a gente sabe, e a gente vai ver mais para frente, né, lutando contra, né, o cristianismo, lutando contra as pessoas que estavam evangelizando, e pelo que nós temos relato aqui, Pedro, né, João, Tiago, os apóstolos, né, como um todo, tinham uma participação bastante efetiva. Nós vemos no texto, inclusive lá atrás, né, quando Pedro se levanta, né, para falar, tem uma passagem que diz que Pedro e os 11, né, então Matias já estava trabalhando também, porque a gente às vezes pensa, Matias entrou, realmente não tem muito sobre ele, mas nessa passagem nós vemos que Matias já estava, né, assim que foi eleito, né, escolhido lá por Deus, por sorteio, ele também está trabalhando. Nós não sabemos como que ele foi adiante. Né? Mas quando Pedro se levanta, né, para pregar, os 11 estão juntos, né? Pedro e os 11. Então Matias também tem a participação dele. Né? Só uma colocação aqui. Com relação àquele grupo, grande grupo que estava lá, né? 2.000, depois 3.000, quase 5.000 pessoas. O verso 5 do capítulo 2 diz assim, quer dizer, era uma época de festa, né? Festa das colheitas. Então tinha muita gente. Ele diz assim, estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Sim. Então tinha muita gente. Muita gente. E quando esse evangelho foi pregado, que essas pessoas retornaram, então aí expandiu mesmo o evangelho, virou realmente uma bênção, né? Sim. Porque daquele levaram, saiu, expandiu, agora todos evangelizando. Eu trouxe um mapa, depois, no finalzinho da aula, né,
Aí eu vou pedir para o irmão Davi até interromper a gravação e vou mostrar um mapinha aqui da região, né, que tinha toda essa atuação, né, dos evangélicos. Não era, a gente pode até pensar hoje, isso é uma área pequena, né? Vamos esquecer que eles andavam a pé, né, de lombo de animal, não tinha estrada pavimentada, tinha vários perigos, não tinha iluminação pública, né? Então era difícil. Nós vamos ver aqui no exemplo de Paulo, que de Jope para Cesareia, o Pedro está em Jope, e Paulo, o centurião está em Cesareia, e Pedro em Jope, né? Tem ali, talvez 50 quilômetros, são 4 dias, né, para ir e vir, né? 2 para vir, 2 para voltar. Então, hoje a gente anda 50 quilômetros em 1 hora, né? Então não era uma coisa simples. A região, ela é extensa, mas a dificuldade, né, ela é grande, né? Mesmo as viagens de Paulo. E era bem expandido, sim, né? Bem observado. Então, nós podemos verificar aqui que toda essa confusão é feita, né? Pedro, João, né, e os apóstolos são guiados pelo Espírito Santo, e eles mantêm, né, o que eles têm que fazer, né? Eles trabalham com seus opositores, e sempre para a glória do Senhor, né, para a glória de Deus. A gente vê que eles nunca estavam procurando, né, glória para si, ou destaque, mesmo no caso desse aleijado que é curado, né? Bom, então, houve toda essa confusão, né, ali. Pedro, João, os apóstolos trabalham, mas eles não estão procurando glória para si, né? Como eu disse, na questão do aleijado, eles podiam perfeitamente, né, usar para eles, né? Nós temos exemplos hoje, né, em algumas denominações que usariam essa parte aqui de Pedro, né, curando um aleijado dessa natureza para si próprio. Será que nós temos, né? Então a tentação humana, né? Você acha que Pedro e João, né, e os outros apóstolos não eram tentados, né? Eles eram seres especiais. Eles eram seres, né, abençoados por Deus, né? Nós também somos, né? Porque nós também temos a misericórdia e a graça do nosso Senhor, né? Jesus Cristo também nos dá essa condição. Obviamente que eles tinham algumas características que nós não temos, né, que o próprio Jesus deu para eles, né? Nós vemos Paulo ressuscitando, né? Pedro também ressuscitando mortos, né? Isso nós não vemos nos dias de hoje. Mas isso é porque Deus quis assim, né? Quem fazia e quem fez esses milagres é o próprio Deus. E quem faz hoje também, né? O milagre da conversão, né? Que nem nós estamos falando aqui, que a gente prega para os familiares, um aceita bem, outro rejeita de forma até firme, né? Veemente, de forma que a gente tem que até desacelerar para não sair na briga, né? E o que seria desastroso, né? Em momento algum a gente vai procurar brigar, né? Principalmente com parente, nessa questão. Nossa motivação é muito, muito diferente. Então, nós temos que ter vários cuidados, né, com as questões das tentações. Dentro de Deus, né? Não vai dar tempo hoje, mas um dos pontos, né, que eu ia trazer, vai ficar para o próximo ponto, é justamente a questão, né, do comandante romano, né? O comandante romano, ele é evangelizado. Não só ele, mas toda a casa dele, os familiares, os servos, até os soldados. Ele tinha soldado piedoso também, né? O texto diz, quando ele manda chamar Pedro, ele manda 2 soldados piedosos, né, chamarem Deus. Mas eles não eram salvos. Quem está falando com eles? Deus falando com eles, né? Fazendo o quê? Chamando o evangelista. O evangelista está a 50 quilômetros de distância. É um dos apóstolos, é Pedro, né? Então, em visão, né, o texto diz que às 3 horas da tarde ele tem essa visão, né, o comandante, e manda chamar Pedro, né? Ele manda chamar o evangelista, entendeu? Vê a diferença desse aspecto que a gente tem em mente, que todos rejeitam Deus. E sim, a Bíblia diz. Mas veja que Deus também age, Deus é soberano, ele age da forma como ele quer. Nesse caso, o eunuco era salvo? Se fosse salvo, Deus não chamava Filipe para ir. O eunuco sabia que existia um evangelista ali perto dele? Nem passava pela cabeça dele. Deus manda Filipe, né, o evangelista, ir lá, né, pregar para o eunuco, que era uma autoridade, né, da rainha da Etíope. E ele prega, ele puxa, né, do texto de Isaías para o evangelho de Jesus, ele se converte, batiza, e cada um vai para um canto, né? Tanto é que Filipe é até exportado né, para outro lado, transladado. Filipe ficou lá discipulando ele, né?
Em outras situações, o evangelista não fica discipulando. Tem várias situações. Por isso que eu queria analisar com mais cautela essas outras, né? E não atropelar. Então a gente deixa para a semana que vem. Então, Davi, encerrar aqui esse encontro e a gente assume semana que vem, falando do eunuco, falando de Paulo, de Filipe, né? E das evangelizações que eles fizeram, né? E aí a gente pode trabalhar melhor esses detalhes, mostrando como Deus atua, né? De forma diferenciada, né? Em várias situações.